estamos ao vivo para mais uma live de Segredos da Bea e hoje eu vou falar para vocês sobre a máscara emocional do abandono. O que é o abandono? Né? O que o nosso cérebro entende como abandono? Então vocês sabem que eu gosto de colocar sempre o que significa o abandono, né? Então, o que significa o abandono? Vamos entender. Abandono, segundo o dicionário, é o estado ou condição do que é ou se encontra abandonado, né? Negligenciado. Alto efeito de largar, de sair sem a intenção de voltar, um afastamento. Então, o que acontece? O nosso cérebro entende como abandono tudo aquilo que se afasta de nós, tudo aquilo que larga a gente. Então, olha que loucura isso. A mãe vai trabalhar e ela não fala tchau pro filho. O cérebro do filho pode caracterizar aquilo como um abandono, mesmo ele não sendo. O nosso cérebro, ele não sabe o que é real, o que é imaginário. A gente precisa entender de fato que a comunicação, por mais simples que ela seja, é o principal caminho para a gente evitar traumas sem ao menos a gente saber. Lutos são considerados como abandono pelo nosso cérebro, porque quando uma pessoa morre, né, e a gente sofre um luto maior, né, quando uma pessoa morre, a pessoa se afasta da gente, a gente não tem mais aquele contato físico, a pessoa não vai voltar mais, então o nosso cérebro caracteriza aquilo como um abandono. Outras coisas que não tem mais a intenção de voltar, né, então é muito importante a gente entender que tudo que não tem a intenção da volta, que tem um efeito de largar, de deixar ir, o nosso cérebro pode considerar isso como um abandono. E o que o abandono vai causar pra gente? O abandono vai causar pra gente a máscara emocional da dependência. Então, olha a loucura. Quando a minha mãe morreu, o meu cérebro entendeu aquilo como um abandono e eu criei uma dependência de álcool. Então, tudo que eu ia fazer era álcool. Eu comia demais, né? Eu criei primeiro uma dependência da comida e, em consequência, a dependência do álcool. Então, eu engordei mais de 40 quilos depois que a minha mãe morreu em um ano. E eu me tornei praticamente uma alcoólatra ali. Eu tava bebendo praticamente todos os dias. Eu não tinha controle sobre o álcool. E essa dependência minha só foi curada, de fato, quando eu curei o luto da minha mãe. Quando eu, de fato, vivi e entendi que ela não tá mais aqui e eu preciso entender isso para poder aceitar e para poder curar essa ferida que fazia tão mal para mim. As pessoas, elas têm dependências emocionais ou dependências físicas. A gente pode ir para esses dois caminhos. E é muito interessante a gente entender de fato o que é dependência, né? Dependência é quando a gente não consegue, de fato, deixar aquilo ir, né? A gente fica... Dependência. É o estado ou qualidade de dependente, que a gente fica sujeito a algo, que a gente se sente protegido. E aí, olha que interessante, vocês conhecem nenéns, bebês, que têm dependência de paninho? Dependência de chupeta? Essa dependência, ela acontece para suprir um falso abandono dos pais. Olha a loucura, porque quando a mãe ela vai dormir na cama dela, ela não está abandonando o filho. Ela está simplesmente indo dormir na cama dela. Mas o nosso cérebro imaturo, ele não consegue entender isso. Então, ele cria a dependência de algo para se sentir protegido. Então, a dependência faz com que o nosso cérebro se proteja. E aí, a gente pode se proteger com dependência emocional de alguém ou de algo. E quando a gente entende isso, a gente começa a olhar para as nossas dependências de uma maneira mais madura. Então eu quero que você reflita. Quais os abandonos na sua vida aí que a gente precisa melhorar? E reflita e me chame se você precisar de qualquer coisa, porque eu tô aqui para te ajudar, combinado? Você não está sozinho. Eu tô aqui para te ajudar. Então você não está sozinho, lembra disso. Mas eu quero que você olhe para isso. Existem pessoas que são dependentes de treino. Pessoas que não têm controle de treino e treinam demais. As dependências podem ser caracterizadas como vício e qualquer dependência é ruim.
Porque quando a gente não controla, imagina se eu sou dependente dessa caneta e essa caneta acaba a tinta. É ruim, porque eu vou me tornar dependente de algo que eu não controlo. Entende? Então é extremamente importante a gente entender esse caminho e, mais do que isso, a gente olhar para os abandonos que a gente já sofreu na vida, que a gente tem consciência pelo menos, e entender, não, meu pai, ele não me abandonou, ele simplesmente saiu para trabalhar. A minha mãe não me abandonou, ela simplesmente foi tomar o banho. A minha avó não me abandonou, ela simplesmente foi para casa dela. E é importante a gente trazer essa fala assertiva para quem está ao nosso meio, principalmente se for criança. A Andressa tem uma dependência emocional muito grande da Eli. E isso está sufocando e é muito ruim. Então a gente vem falando para ela: a mamãe Li vai trabalhar, logo ela volta. Com choro, dessa maneira você não vai ter a mamãe Li. Porque daí o que a gente faz? A gente encontra um caminho mais rápido que o outro dê pra gente aquilo que a gente quer. Então é muito importante a gente entender como o nosso cérebro assimila e principalmente entender o simples. Eu tô falando do simples, para você ter consciência do simples. Quais são as dependências que você tem? A gente tem a dependência aqui da internet. Por que a gente tem dependência da internet? Porque a gente está suprindo um abandono que a gente teve perante a pandemia, porque a gente não tinha mais contato social. Então eu me tornei viciado em internet, porque daí eu supro a minha necessidade de abandono do social. Só que quando a gente faz isso, a gente se abandona. Quando a gente cria dependência por algo ou por alguém, a gente não lembra que a gente existe. A gente fica focado em coisas que a gente não controla e fica no descontrole sem conseguir se acolher. A gente não consegue se acolher. A gente se sufoca. A gente bate na gente. Então é muito importante vocês entenderem que essa máscara emocional do abandono, ele vem junto com um pouquinho da rejeição. Então a gente foge das coisas para a gente não ser abandonado. A gente foge das coisas e aí a gente tem uma dependência emocional por algo ou por alguém, porque daí a gente foge de nós mesmos. Então é extremamente importante a gente ter consciência das nossas máscaras emocionais. E sim, 95% das nossas frustrações estão ligadas às nossas máscaras emocionais e a gente nem sabe disso. Tá? Então, o que eu quero trazer para vocês hoje nesse segredo é isso. Na próxima live eu vou trazer a máscara emocional da humilhação para a gente entender um pouquinho mais sobre o nosso cérebro e como a nossa mente sabota a gente o tempo todo e a gente não percebe. Espero que vocês estejam gostando desses segredos da Bea, do fundo do meu coração. Eu venho aqui no Instagram para fazer com que você tenha resultados de fato na sua vida. Se você precisar de qualquer coisa, não hesite em me chamar. Então a gente já falou sobre a rejeição e sobre o abandono. Amanhã eu trago mais sobre a humilhação, a injustiça e a traição. Fechado? Um beijo no coração de vocês.